Fala galera, eu sou o professor Felipe Soares. Eu sou a professora Juliana Gelbic e esse é o canal Historiou. Um canal de cultura, memória e especialmente história pública. Abrideira, briosa, caninha e cana. Esquenta a alma, foguinho, lamparina, marvada e mé. Quebra-goela, suor de alambique, água que passarinho não bebe, chimbica. Os nomes são os mesmos e os mais diversos, os mais estranhos, mas todos eles referem à mesma coisa, a famosa e brasileiríssima cachaça. O canal Historiou de hoje vai contar um pouquinho sobre a história dessa bebida que se confunde com a história do Brasil. Para reforçar esse programa etílico, pela primeira vez o canal Historiou trouxe um convidado. Ele vai nos ajudar a contar um pouquinho da história da cachaça. Não basta nosso amigo, o cara é declaradamente um cachaceiro. Sim, isso é um elogio. Tiago Moro. Olá amigos, Felipe, Juliana, para mim é uma satisfação imensa estar aqui no Historiou. Esse programa que eu assisto desde os primeiros episódios e acompanho sempre que sai um novo programa atentamente sempre. Então para mim é uma satisfação estar fazendo parte disso. Bom, e para começar o papo de hoje, Tiago, o que é cachaça? Bom, Juliana, Felipe, cachaça tecnicamente, pela legislação, ela é o destilado do mosto fermentado de cana-de-açúcar. Então, para ser cachaça, ela tem que ser apenas isso. Ela não pode ter banana, não pode ter coco, não pode ter raízes, cereais, frutas misturadas. Então, a legislação é clara, diz que cachaça é apenas isso. A destilação do mosto fermentado da cana-de-açúcar. Qualquer outra coisa dessa que você vai tomar, por exemplo, você vai lá para Morretes e fala, vamos tomar aquela cachaçinha de banana, aquilo lá seria tecnicamente uma aguardente de banana. Cachaça é isso que eu falei para vocês aí, tecnicamente pela legislação brasileira. E tem que ser produzida única e exclusivamente no Brasil. Se eu fizer um destilado de mosto fermentado de cana-de-açúcar no Uruguai, não é cachaça. Não é cachaça. Então tem uma diferença entre aguardente e cachaça. Exatamente. A graduação alcoólica para ser cachaça é de 38% a 48% de graduação alcoólica no volume da cachaça e com aquelas discriminações que eu falei anteriormente também. Essa graduação alcoólica, Thiago, ela é considerada alta nos destilados e nas bebidas? É o médio. De 38 ela é bem acessível, bem tranquila. 48, que é o máximo, ela ainda é tranquila, porque temos... Depois a aguardente ela pode chegar até 54% de volume, pela legislação brasileira. Então de 38% a 54% ela é aguardente daí. E depois disso ainda tem outras bebidas aí, a araque e outras que são mais potencialmente fortes no conteúdo de álcool daí. Né? E a cachaça tem que ser produzida no Brasil? No Brasil. Cachaça, como por exemplo o champanhe, ele é exclusivo da região de Champagne na França. Outros bourbons também tem a questão da regionalização. Cachaça tem que ser do território nacional. Tiago, e sendo uma bebida exclusivamente brasileira, como é que surgiu a cachaça? Bom, logo que os portugueses chegaram ao Brasil, né, em 1500, eles já trouxeram ali nos primeiros anos já a cana-de-açúcar da Ilha da Madeira. Onde tem açúcar, onde tem a produção do açúcar, onde tem o engenho, possivelmente já teria também a produção da cachaça. Os portugueses já conheciam o processo de destilação através dos árabes, né? Dos mouros que estiveram na Península Ibérica. Então esse processo já veio de conhecimento desde antes da vinda para cá, tanto que eles destilavam a bagaceira, que era o produto típico português, inclusive, que entrou em conflito depois com a cachaça. Que era um produto da uva, né, Tiago? Do bagaço da uva, né? Isso. A sobra do vinho eles destilavam e faziam a bagaceira daí. É como se fosse a grápia aqui no Brasil, né? A gaspra, que chamam, faz bastante no Rio Grande do Sul. A cachaça ela não tem uma certidão de nascimento, então muitos dizem que pode ter sido inicialmente, logo nos anos 20 do século XV, em Itamaracá, Pernambuco. Outros falam que já foi em Porto Seguro, na Bahia, mas o mais que a gente consegue ter algum registro mais forte, assim, historicamente falando, seria São Vicente, no litoral de São Paulo, em 1532. Que foram os primeiros engenhos de açúcar, né? Exatamente. Então, Pernambuco, Bahia ou São Paulo, dali surgiu a cachaça. Mais possivelmente, quem sabe,
em São Vicente em 1532, ou seja, 32 anos só da chegada dos portugueses ao Brasil, e nas outras possibilidades lá de Itamaracá e Porto Seguro seria anteriormente ainda, 16 e 23. Então logo lá já surgiu a cachaça, né? Tinham a cana-de-açúcar que eles trouxeram para, como economicamente movimentou todo a colônia naquele período, então a cachaça surgiu logo junto ali também. Bom, essa é a explicação histórica. Aí a gente tem algumas lendas, né, Exatamente. Que circulam em torno do surgimento da cachaça. Exato. Andou circulando muito agora, recentemente, ainda mais a gente que acompanha, estuda bastante a questão da cachaça, a turma gosta de compartilhar as coisas com a gente, né? Então sempre vem com aquele compartilhamento lá, que a cachaça surgiu por acaso. Os negros estavam lá com uma cana-de-açúcar para fazer melaço ou rapadura e fermentou. Bateu no teto e pingou nas costas, por isso o aguardente, que daí ardeu as costas dos escravos. Isso aí é apenas uma história para ilustrar, mas que não tem nenhum fundo de realidade, porque o processo todo da destilação, da fermentação já era conhecido e nada foi por acaso, né? Até uma coisa que pode desvalorizar o produto da cachaça, dizendo assim que aconteceu por acaso, não, ele já veio historicamente, já os portugueses já conheciam o processo de alambicagem, de destilação, tudo já desde os princípios que aprenderam com os árabes. E esse processo justamente nessa relação com os árabes, com os islâmicos que invadiram a Península Ibérica, né? Tanto que alambique é um nome de origem árabe, né? Todas as palavras elas estão vindo do árabe. Então o alambique já surgiu ali no Irã, enfim, naquela região toda, e os portugueses, toda a Europa ali, da Península Ibérica, Espanha, França, eles já conheciam o processo de alambicagem, destilação e passando pela fermentação também, que eles já fermentavam vinho há milhões de tempos também, né? Bom, e um dos apelidos da cachaça é a palavra pinga, né? E muitas vezes ele é visto como num sentido pejorativo mesmo, né? Você tá bebendo cachaça ou tá bebendo pinga? De onde que vem esse nome? Existe essa diferença, cachaça e pinga? Tecnicamente, cachaça e pinga é tudo a mesma coisa, é cachaça. Como aqueles apelidos que nós falamos aqui na introdução do programa, marvada, água que passarinho não bebe, pinga é um desses aí. E que caiu, inclusive, nessa história que a gente comentou ali, de que pingava nas costas, mas não surgiu daí. No próprio processo de alambicagem, a cachaça ela desce muito vagarosamente pelo resfriamento e ela pinga para ser retirada ali. Então pode ser que tenha surgido do próprio processo de fabricação dela o pingamento, né? Que ela pinga bem devagarosamente, depois vai para o armazenamento, envelhecimento e tal. Mas ali ele pinga, então pode ser que tenha surgido dali esse nome. Não existe uma certidão de nascimento também do nome, é da origem popular, do imaginário dos popular. Comentários, que o povo vai falando no boteco, nas ruas, aí vai se espalhando e fica até um nome às vezes mais conhecido do que o próprio produto, né? Que a cachaça também, quando foi feita lá em 1500 e alguma coisa, no começo lá, não se chamava cachaça, né? Eu agora não tenho certeza dos nomes que chamavam, mas cachaça ela só foi em 1600 e alguma coisa ali. Então elas tinham outros nomes. Então ele vai... um dos primeiros nomes mais conhecidos era Aguardente da Terra, que seria da terra brasileira, mas era só Aguardente da Terra, porque aguardente já era um troço mais geral, né, inclusive. A gente tava... Você falou agora há pouco, Thiago, que tinha um produto em Portugal que era a bagaça, que era da uva, né? E, se não me engano, existiu um período na história do Brasil que a coroa portuguesa, inclusive, proibiu a produção de cachaça no Brasil, é verdade isso? Para valorizar a bagaceira, que era o produto que eles traziam da colônia para cá e que estava tendo prejuízo porque não estava tendo muito consumo em decorrência da concorrência com o produto nacional, que era a cachaça. A galera no Brasil preferia a cachaça do que a bagaça. Com certeza, era produzida aqui, às vezes era trocada por outras mercadorias, então... A colônia queria implantar o produto dela e isso aí resultou inclusive em revoltas e tudo mais. A cachaça foi proibida por um certo tempo, mas daí nunca deixou de ser produzida na clandestinidade. Sim. Com certeza ela continuava rolando. Então a cachaça nesse país ela sempre esteve acompanhando a história, né, da sociedade desde 1500 e pouco, com revoltas. Depois a colônia taxou com impostos muito grandes a cachaça, perto de 1655, quando houve inclusive a revolta da cachaça, né? Revolta da cachaça. Revolta da cachaça. Os produtores do Rio de Janeiro de cachaça estavam revoltados e queriam
parar de pagar todos os impostos e ainda receber os que já tinham pago. Então isso aí, a colônia não ficou muito satisfeita. Teve gente que inclusive perdeu a cabeça literalmente, né? Depois penduraram a cabeça desses caras lá no Pelourinho, no Rio de Janeiro e tal. Mas faz parte da história do Brasil tudo isso aí. Então você que está assistindo a gente, moçada, não é só a questão dos impostos lá do ouro em Minas Gerais. Portugal quis proibir até a cachaça no Brasil para valorizar um produto nacional português, né? Bom, então, apesar de a gente ter uma legislação, né, falando como é que é feita a cachaça, que ela não pode ter misturas, a gente tem também diferentes tipos de cachaça. Daí depende do, não sei, envelhecimento, de acordo com o barril, com o tonel. Não sei, queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente. A cachaça ela pode ser separada em alguns tipos de definições, né? Então, inicialmente existem 2 tipos de cachaça, que é a cachaça de alambique, que ela é produzida em número menor, em uma escala menor do produto, né? Mais demoradamente. Mais artesanal também? Mais artesanal, geralmente é por pequenos alambiques, engenhos familiares, geralmente. No Brasil hoje tem cerca de 4.000 alambiques, um pouco mais, acho que deve estar chegando a 5.000. Uhum. Esses aí, a maioria deles familiares, né? E existe a cachaça de coluna, que é aquela velha conhecida lá, 51 da vida, Ipioca, Pitu, que ela é produzida em massa, num outro processo de fabricação chamado de coluna, né? Então, alambique versus coluna. A cachaça de alambique, ela separa cabeça, coração e cauda. Então, só se usa para fazer a cachaça de alambique o coração dela. A primeira parte, que é a cabeça, ela é muito forte, ela sai com a graduação alcoólica muito forte. Inclusive os alambiques usam na própria fazenda como combustível para os tratores, para as máquinas. Nossa. A cabeça da cana-de-açúcar. A cabeça da destilação. Da destilação. Aquela primeira parte da destilação que sai, que é cerca de 15%, é descartada. Aí a parte do meio da destilação vira isso aqui, ó, vira a cachaça de alambique. Depois de todo um processo de envelhecimento e tudo mais. E a cauda daí é muito fraco já. Daí eles descartam também. Misturam com aquela primeira lá, às vezes, para fazer combustível também. E essa cabeça da destilação, em alguns lugares, ela é utilizada, inclusive, para combustível da... Usam, porque não vão descartar aquilo lá, que já é um produto que eles fazem mesmo, e ele não pode ser comercializado, né? Então não pode... Eu posso estacionar meu carro lá e encha de cabeça de destilação, aí não existe. Então eles podem usar lá para abastecer o destilador deles, algum trator pequeno que eles tenham na própria fazenda, na própria localidade lá. Então, e daí a cachaça de coluna, ela é difícil de fazer a separação. Ela já tem um processo muito mecanizado. Mais industrial? Bem industrial, tanto que a produção dela é muito maior. Você conhece muito mais essa cachaça do que todas as outras aqui. Pelo volume dela no mercado brasileiro e internacional, porque como eles têm uma força muito grande, a cachaça brasileira que é exportada, a maioria é as cachaças de coluna, inclusive. Né? Então, essa é a primeira grande diferença de cachaça de alambique ou de coluna. Aí temos a outra separação, que tanto faz da cachaça de coluna ou a cachaça de alambique, existe a cachaça prata ou a cachaça branca, que é aquela cachaça que é retirada da destilação, ela é armazenada única e exclusivamente em materiais que ela não solta coloração na bebida. Então por isso que ela é branca ou prata, ela é armazenada geralmente em tonéis de inox, ou também pode ser em alguns tipos de madeira que não soltam coloração. Essa aqui, por exemplo, que é a Midas, do meu amigo Leandro, ela é armazenada em amendoim do campo. Ela é uma cachaça branca, e o amendoim no campo é uma das melhores madeiras para você armazenar e envelhecer cachaça, porque ela não solta coloração e ela suaviza bem a cachaça. Então ela solta um sabor. Ela dá uma suavizada, vamos dizer assim, né? Ela deixa mais aveludada, ou dependendo do tempo que ela fica daí em contato com a madeira. Porque daí é um processo químico que vai entre o oxigênio no barril e transforma para passar essa questão ali para a cachaça. Então o freijó, por exemplo, amendoim do campo, são madeiras neutras que são chamadas porque elas não soltam coloração na bebida. E podem ser armazenadas também em outros tipos de madeiras. A cachaça, quando era feita em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro, Paraty é uma das principais produtoras de cachaça do Brasil e uma das mais antigas também. Então lá você encontra cachaça coqueiro, paratiana,
que são cachaças muito antigas, que vem passando de pai para filho já, o processo de fabricação delas. E as cachaças de Paraty, geralmente elas são brancas, porque ela não era armazenada. Ela começou mais a ser armazenada quando era levado depois para Minas Gerais pela estrada real, para abastecer lá as minas de ouro, fazer troca por escravos. Aquela região de Ouro Preto, que era Vila Rica, São Ouro João del Preto, Rei. Vila Rica, aquelas cidades elas se formaram através da mineração do ouro e também pela cachaça. Então, de levar para Paraty até o interior de Minas Gerais, eles levavam geralmente em tonéis de carvalho, bálsamo, outros tipos de madeiras, até essas madeiras neutras mesmo, amendoim do campo, freijó. Por isso que chegava em Minas Gerais ela já amarelinha, né? Então dessa forma aqui já. Dessa forma, essa aqui ela deve ter um tempo de uns 2 anos mais ou menos para ficar nessa tonalidade, né? Então quanto mais tempo fica, não quer dizer que quanto mais tempo deixar no barril vai ficar melhor. Às vezes se estraga também, né? Mas o processo desse aqui, ele não é geralmente tirado só do barril e vazado. Ele tem todo um estudo de blendagem, tem garrafas que são feitas com mais de uma madeira. Essa aqui, por exemplo, que é a Weber House lá de Voti, Minas Gerais, ela é armazenada em 7 tipos de madeira. Então lá, ó, carvalho francês, carvalho americano, bálsamo, cabriúva, amburana, grápia e canela sassafrás. Então é armazenado, não que seja um barril com todas essas madeiras. Tem vários barris lá de todas essas madeiras. Depois o mestre alambiqueiro vai fazer lá o teste deles até ele achar que ficou um tesão a cachaça e vai poder deixar do jeito que ele quer. Então ele deixa um pouquinho de um pouquinho de outro e surgiu isso aqui. 7 madeiras, né? Mas geralmente as cachaças são armazenadas em uma única madeira. A carvalho, que é popular porque é fácil de se encontrar barris, apesar de não ser uma madeira nacional, é fácil de você importar eles, não tem um custo tão alto, então tem surgido bastante cachaças de carvalho. Minas Gerais, a região de Salinas é tradicional pelo bálsamo, né? Então a maioria daquelas cachaças que se toma lá de Salinas, a Anísio Santiago, elas são armazenadas no bálsamo, que ela deixa assim na degustação um aroma assim mais herbal, de erva doce. Então cada madeira ela vai te dar uma sensação sensorial diferente, né? Tanto no paladar como no olfato. Então cada madeira, cada mistura é uma sensação única. Então por isso que a cachaça é uma coisa que vai apaixonando a gente. Tiago, a cachaça ela é considerada patrimônio nacional brasileiro, né? E ela é matéria-prima também de outra bebida que é considerada patrimônio nacional brasileiro também, que é a caipirinha. Exatamente. Né? Na essência, acho que a caipirinha é cachaça e limão. Tem Isso mais mesmo, alguma coisa? Isso mesmo. Tem açúcar e gelo. Então Só caipirinha é cachaça que você pode aí escolher. Se quer pôr uma envelhecida, ou uma armazenada, ou uma prata. Eu dou preferência sempre quando eu fazer caipirinha para prata. Acho que ela fica mais do jeito, né? Então é limão, açúcar e gelo. Essa é a caipirinha. Se você for fazer lá uma caipirinha de morango, aí você tem que chamar isso de uma caipifruta, né? Pode ser de morango, kiwi. Que caipirinha ela tem uma legislação, como tem a cachaça, que diz lá, caipirinha ela tem que ser o produto feito da cachaça, limão, açúcar e gelo. E ainda tem lá ó, a temperatura que tem que ter na legislação, diz lá. Eu não me lembro agora. Tem a temperatura e tal, a legislação diz isso. A caipirinha surgiu como um medicamento, né? Eles misturavam no início lá o limão, a cachaça para ver se passava gripe do povo. E depois foi se tornar isso aí. E a caipirinha hoje é a única bebida brasileira, né? Que ela tá na lista dos bartenders do mundo. Então todos os bartenders do mundo lá, como tem lá o Negroni, Manhattan, aquela lista Bloody Mary, a única brasileira que tem lá é a caipirinha. E os bartenders brasileiros aí que transitam internacionalmente estão lutando também para que o rabo de galo, que é a bebida, é o drink brasileiro mais tomado, é o rabo de galo. Sim. Que surgiu inclusive numa história muito interessante, não sei se posso contar claro, aqui. À vontade. Com certeza. Em São Paulo veio se instalar uma empresa italiana de vermutes, né? Da Martini. E o produto deles não conseguia entrar no mercado porque o povo só tomava cachaça. Então eles foram fazer uma pesquisa de mercado. Por que não vendia o vermute no Brasil?
Aí percebeu que só tomava-se cachaça. Então a própria empresa, ela criou aquele copo tradicional de rabo de galo com aquele risco no meio. Foi a empresa que criou isso e distribuiu nos bares. Ali já era a medida de quanto você deveria colocar do vermute e completava depois de cachaça. Isso aí depois se tornou febre, tanto que a empresa foi uma questão de marketing muito bacana deles, né? E como eles conseguiram introduzir o mercado, teve que misturar com o produto brasileiro. Legal, muito legal. E da caipirinha é isso, então tem que ser só isso. E também tem a questão de você fazer, vamos tomar uma caipirinha de vodka hoje. Isso aí não é caipirinha, né? Não é caipirinha, é uma caipirosca, daí tu pode fazer também de saquê, de outros tipos de destilados, mas caipirinha é só cachaça, limão, açúcar e gelo. Bom, a gente falou bastante de história, falou de rabo de galo, de caipirinha, de como a cachaça é curtida, como ela é, o processo que ela é feita. E a gente não podia deixar de perguntar para você algumas recomendações para quem quer degustar uma boa cachaça, como comprar, quais são os processos. Por favor, explique pra gente como comprar uma boa cachaça, como é que é o processo de degustação. Então, eu não vou fazer propaganda de nenhuma marca, apesar de todas ser minhas amigas, né? Mas se alguma marca quiser patrocinar o canal Historiou, a gente tá aberto. Tá aberto a negociações, mas aí é com a parte deles. Depois nós vamos beber aí o que vier. Mas algumas recomendações interessantes aí para quem nos assiste pelo Historiou é como você vai lá no mercado ou vai numa loja especializada em cachaça, como você escolher uma cachaça. É como você vai numa livraria, você vai ver a garrafa lá, vai achar, nossa, essa cachaça deve ser muito bonita, deve ser muito boa, porque olha que garrafa bonita e tal. Essa aqui realmente ela é uma cachaça muito boa, premiada inclusive, mas não é assim pela cara dela que você vai achar que ela é boa, né? Por exemplo, aqui eu tenho a Claudio Honor, que ela é naquelas garrafas de cerveja velha de guerra, né? Cachaça, garrafa âmbar, que chamam. É uma das melhores cachaças que nós temos no Brasil aqui. A aparência dela eu acho bonita, né? Essa rótulo colorido aqui e tal, mas você escolhendo assim entre uma dessa e uma outra, quem sabe escolheria uma outra pela aparência. Mas então, a primeira coisa que você deve fazer é você olhar a cachaça através da luz, aquela ali, a âmbar, você não vai conseguir ver muito bem, se ela não tem nenhum tipo de impureza, né? Então ela tem que ser totalmente translúcida, no caso de uma prata, ou mesmo numa envelhecida, ela não pode ter nenhum fragmento de nada, insetos, madeira, alguma coisa assim que pode haver, né? Então ela tem que estar bem translúcida assim. Sem abrir ainda a cachaça, como que eu escolho ela? Ela tem que ter esse lacre aqui, ó, para dizer que a empresa está contribuindo lá com o fisco, né? Não está tendo mais a revolta da cachaça por essa questão. O imposto está caro, mas isso aqui é a tributação dela. Ó. Todas aqui tem também, ó, o rótulo do imposto. E você tem que olhar no rótulo dela se ela tem um negócio muito importante, que é o número do mapa dela. MAPA é o Ministério da Agricultura e Produção, né? Então, você olha lá, ela tem que ter, por exemplo, essa aqui é MG, que significa Minas Gerais, e um número lá. Então toda cachaça ela tem que ter esse número do mapa para dizer que ela é registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Acho que falei besteira naquela hora lá. Mas então, porque o Ministério da Agricultura, ela para liberar a venda e a comercialização e produção de um produto, ela faz uma série de vigilância, especificações, regulamentações, vai fiscalizar se o alambique, o engenho está de acordo com a legislação vigente. Então é um processo que é demorado, algumas cachaças demoram para conseguir, mas é importante que você tenha, porque às vezes você para ali na estrada, na beira da estrada e compra aquela cachaça, às vezes ainda em garrafa de PET, né, garrafa plástica, aquilo lá é um perigo, não só pela produção, que pode ser que o produtor tenha feito de uma forma cuidadosa e tal, mas o plástico também ele transmite toxinas e sabores que não são agradáveis para o produto, né? Então, de preferência, sempre... Isso aqui não devia nem estar falando, que garrafa de vidro é o básico do básico, né? Se a garrafa não tem nenhuma imperfeição, lacrezinho, e se ela vai ter o lacre, com certeza ela já vai ter lá o mapa, que é o número do mapa dela, do Ministério da Agricultura. Após você abrir ela, para você ver se é uma cachaça boa, você deve cheirar, ela não deve ter um cheiro de álcool que agrida as suas narinas, ela tem que ter um cheiro que lembre cana-de-açúcar, que é um produto vindo da cana-de-açúcar, mas que seja agradável, né? Que entre tranquilamente. Na degustação também ela não pode ter que queimar a boca, ela tem que... E o segundo gole vai ser sempre melhor do que o primeiro, porque o primeiro gole ele vai servir para abrir ali as suas
papilas e tal. E o segundo gole é que vai te dar condição de você analisar melhor a cachaça. Só a cachaça não pode, como diz no ditado popular, rasgar de primeira, assim, Thiago. Não, e é muito popular você ver assim, como que devo tomar uma cachaça? Pega aquele copinho shot, Então, enche ali, Vira pra- dá uma porradinha e pá! Aquilo aí você pode tomar até. Eu acho que a cachaça deve ser tomada do jeito que a pessoa gosta. sim. Cada um gosta de um jeito. Mas você não vai analisar ela sensorialmente. Às vezes ela fica muito tempo numa certa madeira. O produtor pensa ali que o cara vai... Eu, pra tomar uma cachaça dessa aqui na minha casa, às vezes domingo, eu tô lá, eu demoro um tempo de um jogo de futebol, assim, 45 minutos mais um intervalo, pra tomar uma dose, que aqui deve ter 50, 45 ml, alguma coisa assim. Aham. Que é a questão da degustação, né? Sentir o sabor, Sentir o aroma. sabor, o aroma. A cachaça, você deve fazer assim no copo, inicialmente, e ela vai derramar essas lágrimas, que chamam. Aham. Essa é a oleosidade da cachaça. Quanto mais demorado for a descida do óleo, mais bem produzida foi a cachaça. Isso é tecnicamente, com certeza absoluta, que acontece isso. Então é uma série de questões, né? Na própria garrafa ainda, se você está em dúvida, você chacoalha ela assim, ó, ela vai criar aqui essas bolinhas aqui, né? Se ela se desfazer rapidamente, como aconteceu aqui, ela é uma cachaça de boa qualidade. Às vezes você pode chacoalhar ela, demorar, aí é sinal que pode ter alguma coisa ali, sabão, óleo, alguma coisa assim que Alguma coisa que não seja da que cachaça. não seja do produto, por isso que ela vai demorar mais para o rosário que chama ali, vai ser mais demorado. Então tem que ser rápido, né? Então é uma série de questões aí que a gente até depois aí eu fico à disposição também de quem tiver mais interesse em conhecer de cachaça, conversar sobre isso, quem sabe até me convidar para tomar uma, fico à disposição aí dos nossos queridos que nos assistem aí, Felipe e Juliano. Eu já tô me convidando, então eu gosto bastante. Bom, queria agradecer você, Thiago, por essa verdadeira aula de cachaça hoje, de história, de como degustar uma cachaça, de como comprar uma cachaça. E agradecer também de ter aberto as portas aí da Associação da Avante Fantasma pra gente. Uma boa sorte ao Operário também esse ano. Tomara que a gente consiga tomar muitas cachaças, que o Operário suba pra Série B. Com certeza. E seu comentário final, por favor, aí, já agradecendo você. Eu que agradeço pelo convite, Juliana, Felipe, foram meus colegas aí no curso de História. Eu comecei gostando de cachaça, não pelo bebê, mas pela história que ela trazia, por tudo isso que a gente comentou aqui, que lá desde 1500 sempre esteve acompanhando ali o Brasil, passo a passo, sempre teve a cachaça. Os Inconfidentes em Minas faziam suas reuniões regadas à cachaça. Então tudo isso aí me atraiu. E, não sei se vocês sabiam, mas eu sou técnico em alimentos, né? Então quando eu fiz o técnico em alimentos, depois fiz alguns períodos do curso de tecnólogo em alimentos, lá eu fui instigado a fazer uma palestra sobre qualquer assunto que eu quisesse do mundo do alimentos. E eu escolhi a cachaça, porque eu já gostava de toda essa história, e a partir daquele momento, isso já faz 20 anos, eu comecei a estudar daí a questão da produção da cachaça, desde o plantio da cana, a fermentação, a alambicagem, envelhecimento. Então todo esse conhecimento que eu tive, eu posso dizer que eu tive o maior prazer de compartilhar com vocês dois aqui, e compartilhar com todos os nossos amigos aí, que com certeza se assistem o Estourou são meus amigos também, porque gente boa são. Lembrando a todos que essa é uma bebida para maior de 18 anos e se beber, beba consciente, não dirija. Gente, cachaça é uma bebida nacional, tem tudo a ver com a história do Brasil, mas não é pra beber, pra cair na rua aí. Então, degusta a cachaça com seriedade, com tranquilidade, com parcimônia e até mais a todos vocês.